Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o que o processo de escolha do próximo ministro do Supremo revela sobre o governo Bolsonaro? Além dos nomes indicados, a forma de escolher o nome revela também o que o presidente e os presidentes do passado também esperam ou esperavam do candidato ao STF. E este processo de agora, de escolha, demonstra que Bolsonaro quer alguém no cargo que lhe seja essencialmente fiel. Mesmo que o ministro do Supremo, depois de empossado, tenha as garantias que asseguram a ele liberdade de atuação, Bolsonaro demonstra que quer alguém no cargo que permaneça seguindo a sua cartilha, o seu plano de governo. Foi isso que nós assistimos neste processo que ainda não terminou. Uma disputa entre candidatos que publicamente ou reservadamente lhe prometiam fidelidade e alinhamento. E, claro, uma certa dose de proteção a Flávio Bolsonaro, que enfrenta problemas no Superior Tribunal de Justiça em razão das investigações sobre rachadinhas dos salários de seus assessores na Assembleia do Rio. André Mendonça, o advogado-geral da União, permanece como favorito na disputa pela vaga. Ele seria indicado já nesta semana, mas a pedido do presidente Luiz Fux. A indicação foi adiada para julho, a gente falou isso no episódio anterior. O Fux que pediu que a indicação fosse feita apenas depois que Marco Aurélio deixasse o tribunal. E no quesito fidelidade, Mendonça se destacou, atuou como advogado do governo e não como advogado do Estado, defendeu a abertura de igrejas durante a pandemia, num discurso que impressionou negativamente os ministros do STF. Ele impetrou também habeas corpus em seu nome em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, naquele episódio da reunião dos ministros que o ministro Celso de Mello pediu a gravação depois, e também pediu habeas corpus em favor de Eduardo Pazuello, cujo sigilo foi quebrado pela CPI da pandemia. Por outro lado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também deu suas demonstrações de alinhamento com o governo. Ele, que não é terrivelmente evangélico, perdeu espaço nessa disputa, mas deve ser reconduzido para mais 2 anos no comando do Ministério Público. O outro candidato, Humberto Martins, presidente do STJ, que no passado se dizia apadrinhado por Renan Calheiros, hoje um dos inimigos do governo Bolsonaro, aproximou-se do centrão de Arthur Lira e era o candidato apoiado pelo filho do presidente, por Flávio Bolsonaro, certamente um apoio pensando na sua própria situação jurídica. Nós sempre discutimos como o ministro indicado por um presidente se relaciona com a agenda do governo, né? Existem muitos exemplos de independência na atuação de ministros em relação à pauta do governo que o indicou. Mas agora fica uma dúvida, e isso que a gente vai tratar aqui hoje. O ministro que for indicado por Bolsonaro vai se libertar do presidente, vai ter um certo distanciamento ou vai continuar fiel à agenda bolsonarista? E ainda no episódio de hoje, as decisões de diversos ministros do Supremo sobre as quebras de sigilo bancário aprovadas pela quebra de sigilo aprovada pela CPI da pandemia. Barroso e Nunes Marques reverteram algumas das quebras de sigilo, mas outros ministros referendaram as decisões da CPI. Nós vamos discutir o que levou a essa diferença de julgamento. Time completo do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Juliana, queria começar por você, para nós começarmos a analisar o que nós podemos aprender do processo de indicação de Bolsonaro para o Supremo. Talvez até um processo de indicação que a gente pudesse até ampliar para outros tribunais, mas vamos falar de Supremo. O que você destaca dessa... O que nós já aprendemos sobre o governo Bolsonaro em indicação para o Supremo? Olá, Recondo, Tomás, Diego. Acho que é importante a gente olhar como é que o ministro Nunes Marques está desempenhando seu papel, que isso pode mostrar para a gente, né, o que se planeja, o que se pretende com esse processo que está acontecendo agora. Né? Se a gente olhar para a nomeação do Nunes Marques, a gente pode considerar que ela foi bastante bem sucedida do ponto de vista do governo, pelo menos na representação dos seus interesses dentro do tribunal, né? Ainda que esse ministro não tenha conseguido, ou não esteja conseguindo mobilizar os demais ministros para o seu lado. E aí eu destaco que isso tem acontecido não apenas nos votos do ministro Nunes Marques, né, que tem ficado vencido em casos controversos e até casos de menos destaque
mas que ainda assim ele representa uma posição divergente. Aqui eu lembro o caso, né, da reeleição dos presidentes das casas legislativas, em que ele fez um voto diferente, sozinho, e que era exatamente o que melhor aprovia ao governo, né? Tem o voto, né, na questão dos cultos, da abertura das igrejas durante a pandemia, que ele ficou sozinho também, dando uma argumentação totalmente dissonante dos outros ministros, e casos menores. E aí eu destacaria um caso dessa semana passada, que foi o caso sobre indenização, né, para jornalista que foi atingido e perdeu a visão numa manifestação. Ele estava realizando seu trabalho. Todos os ministros se uniram para considerar que o Estado deveria indenizar esse profissional de imprensa ferido numa manifestação, menos o ministro Nunes Marques, dizendo que não podia generalizar. Enfim, você vê a dissonância entre o voto dele e o alinhamento do tribunal, até em questões que não estão tanto na ordem do dia. Além disso, ele é um ministro que usa muito estrategicamente, né, os destaques, os pedidos de vista. Ele começou fazendo isso assim que ele entrou no Supremo, não ficou constrangido por ter acabado de entrar, né? Ele já começou rapidamente a manejar esses instrumentos. E você vê também no discurso que ele adota nos votos, para além do resultado, né, do seu voto. Então, ao longo dos votos, ele faz uma série de acenos para o governo, e a gente até vai falar disso hoje mais para frente. Então, nesse sentido, né, o governo tendo sido tão bem sucedido sob essa perspectiva, a gente pode esperar que isso ocorra novamente, né, um representante fiel do governo no tribunal. E um outro elemento que eu destacaria e que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção é como o governo Bolsonaro ele capitaliza em cima do processo, né? Ele nem precisa esperar aquele nomeado chegar ao tribunal para começar a ganhar com essa indicação. Então, você falou de 3 candidatos, os 3 candidatos, né, apostando corrida de fidelidade antes de entrarem no Supremo, mostrando sua lealdade ao governo sempre que podem, e nesse sentido já vai beneficiando o governo nas funções atuais que ele ocupa, que cada um deles ocupa, né? Então, a gente vê também como o governo e o presidente Bolsonaro manejam, né, essa competição aí entre os candidatos a seu favor. Eu até destacaria, Juliana, além desses casos que você mencionou, o HC em favor do ex-presidente Lula também, né? O ministro Nunes Marques deu uma decisão na turma, depois no plenário ele ficou isolado em determinados aspectos e tal. No caso das igrejas, ele também ficou vencido, estipulava lá um percentual que poderia ser aberto das igrejas e tal. Bom, Diego, e você? O que a gente aprendeu já com a forma de escolha do Bolsonaro? Então, complementando o que a Juliana falou sobre o ministro Nunes Marques especificamente, acho que ainda tem muito o que aprender com essa indicação ao longo do tempo, porque a maneira como ele se comporta frustra algumas leituras que apareceram na época que ele foi indicado, né? Então, a primeira, justamente por causa da surpresa em torno do aparecimento do nome dele, né, surgiu essa leitura de que era um alinhamento de ocasião, uma indicação talvez típica, assim, estilo centrão, né? Alguém que não está profundamente convergente, alinhado, mas que naquele momento é a pessoa que se encaixa, aceita certas proposições que são importantes para o governo e tudo bem, né? E não alguém que está tentando mostrar há muito tempo que converge, que acredita realmente no que o governo faz, né? Nesse sentido, né, se pensava que era uma indicação fungível, né? Poderia ser o Cássio Nunes Marques, poderia ser muitas outras pessoas no judiciário brasileiro que também poderiam estar no lugar dele, e por isso mesmo acho que não se imaginava que ele fosse alinhar dessa forma, com grande exposição pessoal e custo pessoal também, como a Juliana apontou, né, junto ao governo. E também se afirmava que seria um juiz com uma carreira que expressaria posições médias sobre o direito em vários temas. Acho que nada disso tem se confirmado. Acho que se mostrou uma indicação que, apesar de vir com surpresa, apesar de não ter sido alguém que passou muito tempo publicamente tentando conseguir essa vaga, como é o caso de André Mendonça e outros, por exemplo, né, de alguma forma, né, foi capaz de sinalizar para o presidente Bolsonaro o que veio a entregar depois, que não é
o que você tipicamente esperaria de um ministro com independência desse grau no cargo. Né, a gente sempre imagina que tem algum caso que o ministro vai pensar, bom, tudo bem, o presidente me indicou, mas eu estou aqui, estou independente, agora é a minha vez, eu vou ficar nesse cargo décadas, eu tenho que pensar na minha relação com os meus colegas, tenho que pensar na minha reputação pública. Talvez essas considerações passem pela cabeça do ministro Nunes Marques, mas em votos como o que a Juliana destacou, e sobretudo aquela liminar dos cultos, né, o que aparece é um ministro que dá votos radicais, bem além do mainstream, do que seria a posição jurídica, não na forma de falar, né, mas as posições que de fato sustenta, apesar de falar dos votos com um tom manso, né, não tem um tom raivoso, são posições bastante radicais, que estão perfeitamente alinhadas com o que de interesse do Planalto, num conjunto grande de casos até aqui, casos importantes. Então, acho que é importante a gente aprender, talvez, que o processo do Bolsonaro tem esse componente de indicação, tem esse componente público muito forte, talvez mais forte do que em outros presidentes, que aliás, o sinal era trocado. A Dilma, segundo uma leitura, era hostil à publicidade, né? Se o nome aparecia muito na imprensa, aquele nome perdia pontos com ela, de alguma forma ela tentava manter fora. O Bolsonaro, não sabemos se ganha ou perde pontos, mas assim, ele deliberadamente coloca certos nomes, né, na discussão. Então, como a Juliana apontou... Ele estimula, inclusive... Ele estimula, isso é vantajoso para ele. Ele estimula, isso é novidade, isso é uma novidade. Mas eu acho que a gente não deveria se enganar por essa novidade, porque, claramente, embora ele possa, acho que é ótima observação, retomando o que a Juliana falou, de que pode ser útil para ele em vários momentos criar esse tipo de competição pública, não sei se é esse o teste último que ele usa para escolher as pessoas que estão lá, porque no caso do Nunes Marques não passou por esse tipo de procedimento e acabou entrando e está sendo, do ponto de vista estrito dos interesses do presidente Jair Bolsonaro, está sendo uma indicação extremamente bem sucedida. Do ponto de vista da permanência da influência do ministro Nunes Marques no direito brasileiro e no Supremo, questionável se esse comportamento se sustenta, se é vantajoso no longo prazo. Mas, no curto prazo, está entregando, né, só votos alinhados perfeitamente com as mais radicais posições do governo. Eu até menciono, você falou disso, Diego, e a Juliana também, sobre o sucesso da indicação, né? Até conversando com alguns ministros, tanto do STJ quanto do Supremo, eles disseram: o governo vê como sucesso a indicação, mas eles mesmos se questionam, mas o fato de ele ser uma terceira via isolada é sinal de sucesso para alguma coisa? Se o governo não consegue bancar suas posições, é sinal de sucesso? E aí o governo acha que sim, que o fato de ter alguém que defenda essas posições, mesmo que vencido, é sim um sinal de sucesso. Diga, Diego. Infelizmente, eu acho que é sinal de sucesso, infelizmente, porque isso alarga o campo do debate possível. Eu pessoalmente, acho que a gente discutiu bastante isso aqui, acho que vocês concordam, aquela liminar da liberação de cultos deveria ser algo fora do jogo. O ministro sozinho autorizar aquilo na véspera com aqueles argumentos. Exato. Infelizmente, tem um ministro que é capaz de fazer isso. Sabemos que no Supremo, além disso, não é a maioria que prevalece em muitos casos, né? Então é um sucesso. E tem uma coisa meio um contrassenso, né? Que o presidente Bolsonaro e o seu governo também atuam em determinados momentos para potencializar derrotas no Supremo, até pela sua narrativa de que não pode tomar decisões porque o Supremo não deixa e tal. Então, talvez nesse sentido também ajude. Tem lá uma voz dissonante, e aí o governo Bolsonaro pode dizer: mas a maioria do Supremo está vendo como eu acertei na minha indicação, etc. e tal. Tomás, já passamos aqui 14 minutos, ainda não te ouvimos. Quero te ouvir sobre isso também. O que você aprendeu até agora do processo de indicação do Bolsonaro? Enfim, vou continuar nessa linha. Juliana, Diego estão seguindo. Começando então pelo Cássio Nunes, né, que é onde começou a pergunta. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas, né? Que uma é como o ministro se comporta, de por que ele se comporta assim. Então, logo que o ministro Cássio Nunes assumiu, a dúvida era com quem que ele vai se alinhar. Ele vai se alinhar com o Bolsonaro, ele vai se alinhar com outro grupo interno dentro do tribunal, né? Havia uma especulação de que talvez ele se alinhasse, na verdade, com Gilmar Mendes e Toffoli, ministros que votam relativamente juntos. A gente viu um pouco disso, mas a gente não viu isso de maneira completa, né?
Então, e eu diria, com o tempo, o que a gente viu é que ele seria com os interesses do governo Bolsonaro, sim. Né? Pensando assim em pontos, a gente estava observando, acho que o primeiro ponto foi ali aquela questão da votação da presidência da Câmara e do Senado, que ele votou, meio que junto com o Gilmar, e o ministro Gilmar com o ministro Toffoli, mas indo um pouco além, né? Dando aquele voto que, na verdade, era o melhor possível para o governo, né? Que permitia a eleição do Alcolumbre, mas não a do Maia. Né? Então já chamou a atenção aquele voto naquele momento. Mas naquele momento, como tinham tantos votos fora da caixinha, não era o único, chamou a atenção, mas não dá para falar só dele. Daí depois a gente viu o voto dos cultos, né, que também chamou a atenção, mas a gente poderia pensar, mas será que isso tem a ver com algum tipo de crença ideológica, né, dessa pessoa? A gente tem 2 pontos. E daí vieram os votos, eu diria, no HC do Lula, né, que eu acho que nos 2 casos, né, na turma e no plenário. E daí eu acho que com vários pontos seguidos ficou evidente que o ministro está sim alinhado, e outros que vocês inclusive já mencionaram aqui, está sim alinhado com o que o governo quer, e inclusive pelo que o Recondo falou, ouvindo as pessoas do governo, o governo parece estar muito feliz com isso. O governo tem a mesma análise que a gente tem, não é que a gente está falando uma coisa e o governo vai dizer, não, vocês estão sendo injustos, parece que o governo concorda. A próxima pergunta é por quê? Porque a gente não vai saber por enquanto. Né? É porque é sincero, ele de fato acredita nessas coisas, é porque esse é o governo da vez, e na verdade a gente está vendo um ministro governista, né, e quando mudar o governo, mudam também as posições. Por que um ministro governista? Né? Quais são os interesses, às vezes, de um ministro se alinhar com o governo? Isso são coisas que a gente ainda precisa de mais decisões e também precisa de uma virada de governo para a gente saber. Mas daí vem a pergunta, quero chegar na pergunta mais direta, né? Então, se é isso que a gente sabe, como ele se comporta, e a gente não sabe por que ele se comporta, a próxima pergunta é o processo de nomeação do Bolsonaro. Em que medida o processo de nomeação do Bolsonaro permite talvez que eles saibam algo que a gente não saiba. Seja sobre esse ministro, seja sobre os outros. Descobrir como essa pessoa vai se comportar. Né? Talvez, em relação ao ministro Cássio Nunes, haja coisas que a gente não sabe. Né? O processo foi publicamente, da maneira como ele aconteceu publicamente, pareceu súbito, pareceu uma surpresa para todo mundo. A gente não sabe que tipo de indicadores de como esse ministro se comportaria o Bolsonaro teria. É o oposto do que a gente está vendo agora, como vocês chamaram. Em relação aos ministros que estão, os nomes que estão na disputa agora, parece que a gente está vendo uma exigência de demonstrações de lealdade anteriores a essa nomeação. O que eu não sei é se esse é o melhor processo para se conseguir um ministro leal. Né? Eu não sei se o fato de que Aras e André Mendonça estarem demonstrando lealdade ao governo significa que quando eles assumirem a cadeira, eles vão continuar fazendo isso. Né? Ou eles vão continuar fazendo isso em tudo. Porque uma coisa é ter alguns pontos de convergência. Talvez, de fato, essas pessoas acreditam e tenham convergência em alguns pontos. Né? Isso, às vezes, dá para você saber. Outra coisa é se você vai ter em vários pontos diferentes esse tipo de convergência. Eu não sei, pode ser que aconteça, pode ser que não. Eu acho, inclusive, trazendo um novo ponto aqui, que a gente não discutiu ainda, que eu não sei sequer como que o Aras se conduziria depois de reconduzir a PGR, se for isso que vai acontecer. Né? Claro que um Aras reconduzido à PGR, esperando que talvez tenha uma reeleição do Bolsonaro e que possa um dia ter uma vaga para ele, é um Aras, é um Procurador-Geral da República. Um Aras enxergando que não vai ter reeleição e que é isso mesmo, que são seus últimos 2 anos, pode ser outro. Inclusive, eu digo isso não só porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas porque mesmo durante o governo Bolsonaro, por mais que haja uma concordância em geral com o governo, de vez em quando tem uma coisinha que não é perfeitamente alinhada, né? Tem, às vezes, alguma movimentação num sentido ou no outro. Pode ser que seja porque a pressão é tão grande, mas a gente identificou algumas movimentações que não eram exatamente no sentido. Então, às vezes, isso variou mesmo durante o governo. Né? Então, pode ser que a gente veja isso no futuro. E eu acho que eu terminaria voltando no ponto que vocês falaram várias vezes, né? Que eu acho pouco, me parece, que tem um custo, tem um trade-off evidente entre você ter um ministro muito fiel a você e você ter um ministro que seja influente no Supremo. E a gente viu isso com o Cássio Nunes, e eu diria, nós estamos vendo isso também com o Aras, com o PGR.
né? Ter um PGR fiel a você também pode significar que esse PGR seja pouco influente no Supremo. Normalmente, o PGR é alguém que é ouvido, né, realmente ouvido, não só escutado, no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho visto isso do atual Procurador-Geral da República. Parece que, ao demonstrar fidelidade ao governo, ele deixou de ser uma voz que é ouvida como uma voz, alguém que está ali, de fato, analisando e que tem argumentos que têm que ser considerados. Parece que as pessoas já presumem que a posição vai ser a do governo e, por isso, não precisa ouvir, né? Você já ouviu, às vezes, inclusive, já ouviu a AGU, não precisa ouvir o PGR, né? Porque parece que os dois estão dizendo a mesma coisa. A gente viu, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, a gente falou isso em programas anteriores, deixando, inclusive, de sequer pedir para ouvir, né? De tanto que não ia ouvir, né? Então, eu acho que isso é um custo para o PGR, que a gente já está vendo. Claro que é bom, porque o PGR continua tendo todos os poderes de ser o único que tem o poder de denunciar em certas questões, então o trade-off pode valer a pena, mas tem custo. Para ministro do Supremo, também. Eu acho que o ministro Cássio Nunes tem se mostrado um ministro pouco influente, né? Se a gente comparar com nomeações recentes, comparação evidente é o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes se mostrou um ministro muito influente no Supremo, muito ouvido. Um ministro que, com frequência, abre a divergência e determina o resultado daquele caso, né? Então, tem uma diferença muito grande entre esses dois ministros. E, inclusive, a gente falou sobre o fato de que o Cássio Nunes tem o azar, digamos assim, de, com frequência, logo depois dele vem o Alexandre de Moraes, né? Então, a divergência já é imediata e é intensa. E é o que vai ser seguido, muito mais que do relator, em casos que a gente viu. Então, eu diria que eu acho que esse que é o trade-off. Concordo, só chamaria a atenção, a gente tem duas coisas diferentes aqui, né? Que uma coisa é a gente falar que vale a pena, porque como ministros do Supremo têm poderes individuais muito fortes, e a gente já falou sobre isso, né? O Diego, inclusive, já escreveu, nós escrevemos texto sobre isso, mas tem um texto específico que é exatamente sobre o valor de um ministro fiel no Supremo individual. Isso pode valer a pena nesse sentido. Eu só chamaria a atenção que não parece que é só isso, né? Porque em vários dos casos que a gente está dando de exemplo, não são casos em que o ministro Cássio Nunes deu uma liminar e travou a decisão, e daí valeu muito a pena. São casos em que ele deu uma liminar e depois a liminar foi derrubada, ou casos em que não deu liminar nenhuma, que era só um voto. Então, parece que mesmo nesse sentido, mesmo nesses casos, o governo talvez ache que vale a pena, que talvez tenha mais a ver, como acho que tem a ver um pouco com o Diego estava falando, que era com o discurso, né? Não é só a questão da liminar que faz com que o governo queira aconteça por algum tempo, apesar do colegiado. É que mesmo quando perde, a narrativa parece, então, que aquele ponto de vista é razoável, né? Não é só o governo que está dizendo, olha lá, tem um ministro lá dizendo a mesma coisa. Mas eu reforçaria, para isso valer a pena, esse ministro tem que ter credibilidade pública também, né? Se é verdade que um ministro dentro do Supremo é visto como alguém que se alinha com o governo e é pouco influente no governo, fora do governo também, dizer esse ministro concordou com o governo talvez valha pouco, quando o governo concorda sempre com o governo. Na teoria do direito constitucional, né, tem autores que falavam sobre isso, né, sobre qual a principal função do controle de constitucionalidade é legitimadora. Como é excepcional declarar inconstitucionalidade, o que o governo ganha, né, se as normas são declaradas inconstitucionais apenas, sei lá, 10% das vezes, 90% das vezes você tem uma outra instituição dizendo, tá tudo certo. Isso é um ganho político relevante. E por isso, mas aí tem um custo, você precisa aceitar que você vai ter uns 10% lá que você vai perder, né? Tem esse tipo de análise. Tinha que a mesma coisa vale para o Cássio Nunes e para qualquer ministro futuro. O ministro que 100% das vezes carimba o que o governo faz, não consegue, espera-se, né, para quem presta atenção, né, no mundo de redes sociais que as pessoas não estão prestando atenção, estão ouvindo só discursos parciais, talvez isso não tenha o mesmo impacto. Mas para quem está prestando atenção, talvez valha pouco dizer, esse ministro concordou com o governo. Você fala assim, tá bom, mas alguém concordou? Seja a grande pergunta. Eu acho que, enfim, acho que são essas coisas que eu estaria de olho nesse momento. Mas retomando uma coisa que o Tomás falou, que eu acho que é relevante, mesmo na lógica, claro, a gente está falando de bem-sucedido na lógica do governo, né? O que a gente imagina que seja a lógica do governo. Claro. Mas mesmo na lógica do governo, que é essa talvez do não convencimento dos pares, mas de marcar uma posição, de comunicar com uma certa audiência,
de mudar o parâmetro de normalidade, a gente tem que ver no longo prazo, né? Porque mesmo isso talvez não se sustente com uma mudança de governo. E aí, se o ministro Nunes Marques, por alguma razão, se revela, né, alinhado com quem está no governo e não com esse governo, então ele muda completamente de posição, digamos, se o Bolsonaro não se reelege, aí volta aquele discurso que ele era exatamente o que se imaginava do Centrão. Então é alguma coisa que talvez a gente vá conseguir avaliar melhor, como o Tomás pontuou, numa eventual sucessão de governo. E também em que medida, né, esse custo dele ter construído uma divergência, eventualmente até uma animosidade com os outros ministros, ele pode ser facilmente superado ou afastado ou esquecido numa eventual mudança de posição, né? Acho que isso também vai representar alguma coisa ali naquela dinâmica interna do tribunal. Mas mantendo essa dúvida da Juliana, né, o quanto isso dura, o fato é que quer que tenha sido o mecanismo de escolha que o Bolsonaro usou, parece estar funcionando muito bem. Então, eu vou voltar a um ponto que eu acho que foi pouco explorado na sabatina do Cássio Nunes Marques e que eu acho que deveria ser explorado nessa próxima sabatina de quem quer que seja indicado para a vaga do ministro Marco Aurélio. Como você chegou até o presidente Bolsonaro? Quem fez esse meio de campo, né? Quem foi o fiador dessa indicação? Porque, veja, se de fato vocês se conheceram, né, como o ministro Nunes Marques disse na sabatina, há semanas antes da indicação, alguma coisa assim, ou meses antes da indicação, pouco tempo, né? Se não tiveram muito contato, qual foi o mecanismo pelo qual, né, quem atestou para o presidente que você seria essa pessoa que não seria um moderado, conservador moderado, pendendo um pouquinho para o seu lado, mas não radicalmente, alguém que abraçaria essas causas com esse fervor, né? E eu acho que esse é um ponto não explorado na sabatina, né? As perguntas foram feitas de forma muito pontual por senadores que se satisfizeram com respostas muito evasivas do ministro Nunes Marques, né? Eu acho que esse é um tema para ser recapitulado e enfatizado na próxima sabatina. A gente não pode, mesmo que seja uma dessas pessoas que estão em evidência, eu acho, claro, no caso de alguém como André Mendonça, né, fica menos relevante a questão, tudo bem. Mas acho que, de maneira geral, né, se isso é uma coisa que é importante para o presidente Bolsonaro, a gente deveria tentar saber quem foi, então, que apoiou você, no mínimo, mesmo que não tenha sido a pessoa que te apresentou, né, quem te apoiou lá dentro do governo para ter sido você e não outras pessoas, já dado que tinha outras pessoas fazendo tudo possível para agradar o presidente, né, como a gente já falou. Mas daí uma coisa que eu acho que a gente tem que também, por mais que eu concorde com você, Diego, acho que seria importante enfatizar esse tipo de pergunta, seria importante pressionar por esse tipo de resposta, mas também a gente sabe, que as respostas evasivas, em geral, são a regra de respostas em sabatina. E elas não vão mudar, não me parece que elas vão mudar, a não ser que o candidato tenha uma expectativa de que a resposta evasiva vai ser punida, e a punição é não ser nomeado. No final das contas, não tem como forçar uma resposta desse ministro, para além de você ter uma percepção pública de que, se você é evasivo demais, se você não responde, você não vai ser nomeado. Então, tem um problema, de novo, que é o, né, os incentivos e as punições para isso são muito ruins. Claro que mas você só se pegar pensar... mal já tá bom. Se pegar mal já seria uma mudança, né? Se não, mesmo sendo aprovado no fim das contas, que fique registrado que pegou mal. Deixar a dúvida no ar, assim, como é que foi sua indicação? O Diego estava mencionando sobre isso, e a gente conversa com apoiadores do ministro Nunes Marques no processo, e eles dizem, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Só ele, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Isso já é suficiente para a gente colocar na cabeça e também analisar a atuação dele a partir desse ponto de vista, né, Tomás? Não, acho que sim, mas o que eu estou falando, eu acho que é importante. É importante que a percepção pública é importante. Para os historiadores, é importante para depois que esse ministro for ministro, se descobrisse mais alguma coisa, confrontar isso, é importante. Mas eu estou falando, em termos do comportamento do ministro, esperar que os ministros deixem de dar respostas evasivas, eu acho que isso só seria... A gente mencionou que a sabatina do Nunes Marques foi a não sabatina.
porque ele foi evasivo em absolutamente tudo e passou com a maior tranquilidade do mundo, como esse próximo, tudo indica aqui, também passará com bastante folga. Realmente não tem como forçá-lo a fazer isso. Ou, sei lá, muda-se um pouco o sistema da sabatina, né? Pede vista. Já houve pedido de vista no passado, 2 vezes. 2 vezes. Teve a do ministro Gilmar Mendes, e no final das contas, a sabatina do ministro Teori, houve a interrupção porque desconfiavam que ele entraria no Supremo para favorecer o PT no julgamento do mensalão. Tem 2 precedentes aí. Mas não me parece que vai ser o caso agora. De fato, não me parece que vai ser o caso. No caso, como você disse, a gente está por mais que seja importante em geral, o Diego mesmo já disse, né? A gente está num caso que é o oposto, né? Todo mundo sabe qual foi o caminho. Se for qualquer um desses indicados, especialmente se for o André Mendonça, todo mundo sabe qual foi o caminho, né? O problema talvez seja inclusive esse, né? Agora, Tomás, eu queria comentar, se você me permite, desculpe te interromper, mas algo que você falou que acho bastante interessante sobre, inclusive, quem está saindo do cargo, né? O ministro Marco Aurélio se notabilizou pelo voto vencido e repete exatamente o que você mencionou. Até determinado momento, talvez, ou em determinados casos, o voto do ministro Marco Aurélio era considerado, mesmo vencido. Depois, as pessoas, inclusive no Supremo, passaram a dizer que 10-1 era unanimidade, porque o ministro Marco Aurélio votava sempre como vencido, que as pessoas já não davam mais importância para o voto vencido. Será que o ministro Nunes Marques não corre esse risco muito cedo? O ministro Marco Aurélio demorou muito tempo para atingir isso, né? Perder essa condição. Eu acho o seguinte, minha opinião, de 2 coisas diferentes, né? Uma eu acho que existe uma vantagem não negligenciável em se você ser o voto vencido. Não de você ser o voto vencido sempre para o governo, que é uma outra coisa. Daí você está sendo visto como um governista, claro, e um governista pouco efetivo. Né? Agora, o voto vencido, bem ou mal, no mundo político, dá para a gente imaginar que ele é um potencial de legitimação. Né? Você sempre vai ter o apoio daqueles que perderam. Aqueles que perderam sempre vão poder falar bem de você. Falar, exato, mas o menino. Porque você está legitimando bem ou mal aquela posição. Então eu acho que não dá para ignorar que, por mais que alguém que seja sempre vencido é visto como ministro voto vencido, isso é uma percepção pública que pode ser um pouco agradável, mas como todo processo tem 2 lados, quem perdeu acha esse ministro o melhor ministro. Então isso tem um potencial aí que eu acho que não dá para a gente ignorar, em termos da percepção pública de ser vencido. A outra coisa... só ia falar uma coisa sobre o ministro Marco Aurélio, que eu acho que ele, além disso, esse não é toda a história do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio tem algumas vitórias. Alguns processos e alguns temas muito vistosos. E eu acho que também, para quem não acompanha o Supremo tanto, ou para quem tem uma questão de memória, as pessoas vão lembrar do ministro Marco Aurélio, acho que muito mais por esses alguns temas. E daí também ele vai ser o herói dessas pessoas, talvez, ou pelo menos, no mínimo, né, por mais que as pessoas tenham críticas, elas sempre vão falar mas, sempre vai ter uma vírgula, vão falar mas, e 2 casos eu acho que são evidentes, mas temos que lembrar do caso de feto-anencéfalos, mas temos que lembrar da prisão em segunda instância. Então acho que esses 2 casos são 2 casos que, em certa medida... tem outros tantos, a Serra do Sol também, tem um monte. E, de fato, sabe, Tomás, uma vez, quando o ministro Marco Aurélio às vezes entrava na sessão, e ele chega sempre 2 horas e faz questão de chegar às 2 horas e mostrar que só ele chega às 2 horas, ele ia conversar com os advogados. E num determinado dia, era uma quinta-feira, no julgamento de quarta tinha sido um 10-1. E aí ele, conversando com os advogados, ele falou, eu votei seguindo ou abrindo uma divergência, mesmo ficando isolado, justamente para que a tese vencida pudesse dizer, pelo menos alguém me ouviu. Eu achei engraçado ouvir dele isso tão abertamente, sabe? Tão abertamente, querer dar a voz para o outro lado e falar, pelo menos alguém me ouviu. Então, vai ao encontro do que você mencionou. E antes de passar a palavra para a Juliana, só um comentário também sobre Nunes Marques Centrão, né? Centrão é projeto de poder, né? Não é projeto ideológico. Então, de fato, como a Juliana falou, é possível que depois do fim do governo, se não houver reeleição, que o ministro Nunes Marques siga uma agenda de governabilidade, como é a agenda do ministro Gilmar, como é a agenda do ministro Toffoli. Então, talvez daqui a algum tempo esse alinhamento se dê. E o ministro Nunes Marques, aí vocês falaram também de legitimidade interna,
gente tem que lembrar que ele entrou numa situação de dificuldade também, né? Ele não tem dinâmica interna, ele não se encontra com os ministros, ele não toma café com os ministros. Ele mesmo disse que ele sente falta disso. Ele chegou num tribunal novo, querendo poder se apresentar para as pessoas, e entrou a pandemia. E eles não se encontram, nunca se encontram. Então, isso, de fato, faz com que ele perca um pouquinho desse ativo na economia interna. Mas, Juliana, desculpe. Eu estava tentando lembrar um caso, eu ia perguntar se vocês lembravam, um caso recente que ficou 5-5 e que o ministro Nunes Marques, como tinha votado com uma tese totalmente isolada, foi o responsável por desempatar. Eu vou ficar tentando lembrar aqui, mas lembrei disso porque é interessante como que ele vai do isolado máximo para o fiel da balança ali entre as duas teses que estão em jogo, apesar, claro, de que uma delas se alinhava mais com o argumento dele, mas não estou conseguindo lembrar, vou ficar pensando aqui. Eu acho que eu também estou com... Você falou isso, eu botei na cabeça também, teve de fato um caso em que isso aconteceu, e aí fala, já que seu voto não foi para lugar nenhum, você não quer achar aqui um meio termo com a gente, não? De fato. Agora, depois ainda vai entrar o seguinte, né, Tomás? Você falou, o primeiro voto depois do Nunes Marques é o do ministro Alexandre de Moraes, que nunca foi um novato no Supremo, né? Nunca atuou como novato no Supremo e nem foi tido assim. Agora, os julgamentos vão começar com o voto do relator, e aí André Mendonça, potencialmente, André Mendonça e Nunes Marques, né? Então, vai começar, os julgamentos vão começar com essas duas posições. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês, assim, abertamente, uma resposta meio bate-pronto. O que esperar do próximo ministro do Supremo? É a mesma coisa? Vocês esperam o mesmo tipo de atuação? André Mendonça vai ter o mesmo comportamento que Nunes Marques? Diego. Se a gente imagina, né, que o que é importante diretamente para o presidente então, adotar posições que sejam úteis para o presidente em temas controversos que ele já imagina que vão aparecer na pauta do tribunal nos próximos meses, né? Acho que no curto prazo a gente talvez não espere nada diferente do que a gente viu com o Nunes Marques. Mas, pegando o ponto da Juliana, pensando mais para frente, pensando no médio e longo prazo, eu acho que sendo a segunda vaga, e uma vaga que o presidente já comprometeu publicamente, supondo que ele vá cumprir esse compromisso, né, de que ela atende a um imperativo simbólico, né, de indicar um evangélico para o tribunal. Pode ser que seja essa a vaga em que apareça alguém que, claro, que não vai pensar muito diferente do presidente em vários temas centrais, mas pode ser que seja alguém que, digamos, por estar dividido entre o que é útil para o presidente e esse simbolismo, que é eleitoralmente útil, né, pode ser que seja um ministro com algum tipo de independência maior no curto prazo do que o ministro Nunes Marques. Mas estou tentando fazer uma força aqui para pensar na possível diferença, considerando que a promessa foi feita lá atrás, devidamente evangélico, não foi cumprida na primeira vaga, tem que ser cumprida em algum momento para ter o benefício eleitoral, digamos. Então, eu veria, assim, mantendo todo o resto constante, é possível que na segunda vaga, né, isso tenha mais peso do que atender 100% às posições que interessam ao presidente. Embora, acho que André Mendonça atende as duas coisas, né? Mas tem potencial, pelo menos, está querendo provar que é capaz de jogar, né, nesses dois frontes. Então, só pensaria isso. É possível que haja um descolamento maior nos próximos anos de quem foi indicado nessa vaga, mas não sei se eu morreria defendendo essa tese, não. Eu não vou fazer uma previsão sobre isso. Previsão desse tipo, eu geralmente deixo para o Recondo, que eu acho que acerta esse tipo de coisa. Mas eu vou falar uma coisa que é sobre o passado, o que a gente já sabe sobre o Mendonça, e isso eu acho que, para que lado ele vai votar eu não sei, mas diz talvez como ele vai votar. Que é algo que a gente falou já aqui. A gente teve uma impressão muito ruim do André Mendonça no exercício de cargos que ele está exercendo ou já exerceu, né, como ministro da Justiça e como AGU, né, seja indo atrás, né, denunciando pessoas que ofendem o presidente da República, né, a questão do pequi ruído, seja naquela sustentação oral, no caso do fechamento de cultos durante né, um lockdown em alguns lugares durante o período crítico da pandemia. Né.
E, de novo, não tem a ver nem com a tese. A tese poderia ser defendida de uma maneira razoável. Eu acho que ela não poderia ser defendida de uma maneira vencedora, digamos assim. Eu acho que não tinha como, essa tese não tinha como ser constitucionalmente correta. Mas havia uma maneira razoável de defendê-la. Não foi o que nós vimos. Foi o que os ministros falaram também, não é? Então, o que eu diria o que a gente sabe é que, aparentemente, ele topa certas coisas, ele topa ter certas atitudes, mesmo que essas atitudes talvez afetem a sua própria percepção pessoal, a sua própria biografia e o próprio cargo que ele ocupa, o cargo do Ministério da Justiça e o cargo de AGU. Então, eu diria que eu vejo negativamente que a gente teria um ministro que eu não sei para que lado ele irá, mas parece que ser um ministro que não estará, parece ter um desprendimento da sua própria biografia e do próprio cargo que ocupa quando tomar essas decisões. Então, o que eu diria é um ministro que talvez poucas coisas me surpreenderiam, né? Eu não sei para que lado ele iria, mas eu acho que é uma pessoa de que não dá para você falar, não, isso esse ministro não faria, isso esse ministro não toparia, isso tem um limite aí que a Constituição não permite, ou que o cargo não permite, ou que o amor à sua própria imagem pública não permite. Eu acho que a gente viu que esses tipos de freios que são importantes não se aplicaram em alguns casos recentes, e talvez continuem não se aplicando. Eu vou fazer minha aposta antes de passar a palavra para o Diego. Eu acho que o André Mendonça vai ter um pouco mais de constrangimento, inclusive interno, para fazer isso. Eu acho que ele não vai ter a mesma liberdade, a mesma desenvoltura que o ministro Nunes Marques para fazer esse tipo de coisa. É a minha impressão. Vamos ver primeiro se a indicação se confirma e é aprovada, e depois vocês me cobram isso. Diego. Então, meu primeiro comentário foi em abstrato, agora eu vou falar concretamente se for o André Mendonça o indicado, né? E aí eu acho que é muito difícil separar o contexto dessa indicação do cenário da pandemia e da Covid, né? Que foi onde o André foi testado e deixou a desejar, na minha avaliação, em vários aspectos. Mas uma coisa que eu acho que não tem sido suficientemente enfatizada é que quando a gente pensa em todas essas pessoas que a CPI da Covid está ouvindo, né, para apurar responsabilidade por ter levado adiante de forma sem embasamento técnico-científico, posições que geraram mortes para o país, né, mesmo diante de evidência contrária, não repensaram, não ajustaram a conduta. Aí a gente pega, né, a CPI conversando com pessoas que viabilizaram, em termos de proposições de saúde pública, ou de que remédios funcionam, né, certas posições do governo Bolsonaro. Acho que o André Mendonça, em parte, viabilizou no lado jurídico o que o governo fez, né? Ele apareceu no Supremo para defender, basicamente, defender a posição de que seria ilegal, a não ser que se mudasse o marco legal, né, mas seria ilegal que adotar medidas de fechamento de comércio, em geral. Né, isso é o que está na petição que ele e Jair Bolsonaro assinaram. Mais uma rodada de uma judicialização no Supremo de medidas restritivas adotadas pelos estados. São proposições jurídicas que a gente não deveria imaginar que não tem consequências. Né? Não é porque elas nos respeitam que remédios funcionam ou não que isso não tem consequência. Então, eu acho que nesse contexto, concretamente, a despeito do meu comentário anterior, de fato, o André Mendonça se mostrou bastante disponível para defender o governo até o fim, inclusive com posições também juridicamente radicais, que também tiveram um impacto, a meu ver, grave, né, no conjunto que foi o enfrentamento da pandemia. Então, eu acho interessante pensar que, no fundo, né, a AGU está meio protegida dessa discussão da CPI da Covid, mas essas duas coisas deveriam estar, a meu ver, ser analisadas de forma combinada. Né? São vários integrantes. Não é porque se trata de direito e não de saúde pública ou de compra de vacina que essas coisas não têm consequências sérias. Então, acho que é importante analisar, né, o comportamento pregresso do André Mendonça até aqui, também nesse contexto da CPI da Covid. Acho que isso não tem sido enfatizado até aqui. Acho que isso deixa um saldo da possível nomeação do André Mendonça, que é uma pessoa que se prestou, talvez, a defender o que seria considerado indefensável e de uma forma que surpreendeu também pela sua
pela seu ineditismo, né? De tão impressionante que foi uma pessoa, uma autoridade pública no espaço público, no caso lá das igrejas e dos cultos, defender daquela maneira, com aquele vocabulário, com aqueles argumentos, com aquelas razões não públicas, aquela posição. Então, acho que cruzou muitas linhas, né? E como ministro, certamente, se continuar cruzando todas essas linhas, vai seguir a mesma linha ou mais, né, radical do que o ministro Nunes Marques, mas a grande dúvida é se ele, ministro, continua ele AGU. Por sinal, sustentação que foi aplaudidíssima por Jair Bolsonaro, claro. Diego, eu queria voltar a você para a gente falar do outro tema desse episódio, bem rapidamente, que são esses mandados de segurança que foram impetrados no Supremo contra quebras de sigilo. Primeira coisa, os mandados de segurança foram distribuídos para vários ministros, não para um apenas, repetindo como era feito no passado, inclusive, até porque tem que se analisar o fato, o objetivo, qual a fundamentação de cada um dos pedidos de quebra de sigilo. Agora, nós tivemos 2 ministros que reverteram quebras de sigilo, né? O ministro Nunes Marques e o ministro Barroso, e os demais ministros referendaram as quebras de sigilo que eles tiveram que analisar. Como é que a gente analisa isso, Diego, essa diferença de comportamento? É algo do caso concreto que leva a essa diferença em conclusão? Ou você enxerga uma diferença um pouco mais profunda? Acho que tem uma diferença mais profunda, mas antes, deixa eu chamar a atenção para algo que só aparece no voto do ministro Nunes Marques, totalmente em consonância com o que a gente vem falando até aqui. O voto do ministro Nunes Marques não é só sobre o pedido de quebra de sigilo. Ele coloca ali no voto coisas que, se trocar o nome e ajustar algumas informações, podem ser uma defesa geral de vários agentes do governo para não serem responsabilizados por encorajarem as pessoas a confiarem na cloroquina, né, por exemplo. O ministro Nunes Marques vai dando argumentos, inclusive, sobre isso, dizendo, olha, se o Antônio Elcio, que é o impetrante do MS que ele julga, né, ele, inclusive, nem tem um diploma de médico, ele não é médico, como ele poderia, então, não sendo médico, encorajar as pessoas a tomarem remédios? É um argumento meio parecido com o que o senador Marcos Rogério na CPI usa do crime impossível, né, que não faz muito sentido. Justamente a infração seria você, né, seria uma infração em si, você não sendo médico, está encorajando as pessoas a tomarem um determinado medicamento de uma forma geral. Então, quem tiver alguma dúvida de como o ministro Nunes Marques vai votar em casos no próximo ano envolvendo a responsabilização no Supremo de qualquer agente do governo Bolsonaro, qualquer agente público, leia o voto do ministro Nunes Marques. Os argumentos já estão todos lá. Ele, inclusive, chega a fazer um comentário que me parece muito mais apropriado numa peça de divulgação do governo do que no voto do ministro Supremo. Em algum momento ele fala, o fato importante é que a vacinação no Brasil está avançando, que não me parece, destoa bastante do tom dos outros ministros, inclusive do voto do ministro Barroso, que concede, né, o mandado de segurança e suspende a quebra de sigilo no caso que ele analisa. Mas aí uma coisa que eu acho que tem em comum entre o Nunes Marques e o Barroso é que eles me parecem armar o problema de uma forma ligeiramente diferente dos seus colegas, na medida em que eles fazem uma análise mais densa, se eles acham que aquele pedido de quebra de sigilo, de fato, se justifica ou não. Né? E por que a diferença aparece? Tem 2 maneiras de você pensar no problema. Uma é, se o Supremo reconhece que a CPI pode determinar a quebra de sigilo, como se fosse uma autoridade judiciária, esse é o poder que a CPI tem. Né? O que sobra... É o precedente antigo do Celso, né? Inclusive fazendo comparação... E todos citam, todos partem disso, ninguém nega isso, é verdade. Mas aí o que você faz diante disso? Ministros como o Nunes Marques, eu acho que alguma medida do voto do Barroso, eles colocam requisitos substantivos tão densos para analisar o caso, que me parece que não sobra muita diferença entre dizer a CPI tem esse poder e eu só verifico se teve abuso, se teve grandes desvios, e esse poder, no fundo, é meu. Eu é que decido se essa medida faz sentido ser concedida ou não. Então, o ministro Barroso, por exemplo, coloca um critério de utilidade, tem que demonstrar a utilidade da medida, que é uma coisa que não aparece em outros votos. De maneira geral, eu acho que os outros ministros acabam ficando mais numa ideia de
a gente está aqui não para discutir se a medida é necessária, essa escolha da CPI, mas se ela não é abusiva. O que é isso no caso concreto não é fácil determinar, mas eu acho que é importante chamar atenção para essa distinção. E isso chamaria atenção mais uma coisa antes de passar a palavra. Eu fiquei lendo esses votos pensando, se eu tivesse que tirar o resultado, tira a análise do caso concreto e o resultado, olha só como eles armam o problema. E eu tivesse que passar numa aula de direito constitucional para diferentes alunos lerem, eu acho que seria difícil dizer que os ministros todos aplicam o mesmo teste. Né? Eu não sei se eles formulam da mesma maneira. Assim, a pergunta que a gente tem que responder é, a ministra Rosa Weber enfatiza uma ideia de causa provável. Né? Tem que saber se a CPI mostrou que tem causa provável. O ministro Lewandowski coloca outros critérios, o ministro Barroso coloca esse critério da demonstração da utilidade da medida, o ministro Alexandre de Moraes fala que a medida tem que ser proporcional. Então, eu acho que não há sequer, eu acho, mesmo entre o grupo que eu acho que é mais deferente, assim, eles respondem a perguntas diferentes, constroem edifícios ligeiramente diferentes, embora a partir de um piso comum, que é esse reconhecimento da jurisprudência tradicional do Supremo. Tomás e Juliana, eu queria ouvir vocês, porque antes de a gente começar a gravar, vocês estavam divergindo sobre isso, então quero que vocês digam qual é a divergência de vocês, a manifestação do Diego. Acho que eu e o Tomás estamos alinhados. Se ele quiser se expressar aí a nossa opinião, expressar a nossa opinião. Quem é o porta-voz? Quem vai ser o porta-voz? Vai você primeiro. Você sabe, o Diego, antes de vocês... Não, senão eu discordo de mim mesmo, então. Eu posso... Antes deles decidirem, eu até fico na dúvida, de fato, porque para as próximas CPIs vai ter precedente para tudo que é coisa. Pode citar o voto do Alexandre, pode citar o voto do ministro Lewandowski, pode citar... Então, vai ter precedente à vontade, até porque eu não sei se isso vai ser levado ao plenário para referendo em breve, e se vai haver uma discussão para, então, eles definirem o que que deve ser analisado de fato. É claro nos votos como eles enfrentam o problema de forma distinta. Tá. Eu acho que tem uma distinção aqui relevante, que é a seguinte, né? A gente está analisando o que eles dizem que fazem ou o que eles fazem. Se a gente estiver discutindo sobre o que eles fazem, eu até concordo com o Diego. Eu acho que o que eles fazem concretamente é que existe uma análise mais substantiva no voto do ministro Barroso, no qual, na prática, né, no final das contas, eu digo, a gente tem que escrever um artigo sobre isso, né, tem uma tendência do Supremo em entender separação de poderes, não como você decide e o poder é seu. Tem certas coisas sobre as quais eu não tenho poder. A Constituição estabeleceu esse poder como sendo um poder seu. Né? Com frequência o Supremo entende, não, você decide primeiro, e daí se eu concordar, tudo bem. Se eu discordar, não pode. Né? E eu acho que na atitude do voto, é isso mesmo. Né? O ministro Barroso se comporta dessa maneira, como inclusive com frequência, eu diria que é a atitude, o tipo de atitude do ministro Barroso, não só dele, de outros ministros do Supremo. Agora, se você analisa porque eles dizem que fazem, todos eles estão dizendo que estão considerando padrões mínimos. Quais são esses padrões mínimos? Por mais que, é claro, eles usam termos diferentes, o Diego chama atenção para isso, um fala de uma coisa, fala de outra, mas eu diria que, em geral, dá para você considerar que eles estão considerando duas coisas mínimas. Né? Uma tem a ver com o objeto da CPI, né? A CPI tem lá uma delimitação de seu objeto. Né? Essa pessoa que está sendo ouvida e o sigilo que está sendo quebrado é de uma pessoa que tem alguma coisa a ver com o tema da CPI, que seria um teste mínimo. Né? A CPI é para Covid, você não pode sair quebrando o sigilo de qualquer pessoa. E o outro tem algum grau, apresentam-se razões de por que você precisa dessas informações específicas? E, de novo, é razoável ter esse tipo de preocupação. Né? Se quem decide é o Supremo, o grau de deferência que tem que ter para o Congresso em relação a isso é uma pergunta importante, mas eu diria que, substantivamente, é importante que você tenha que explicar por que você precisa daquele sigilo daquele funcionário. Né? Você não pode simplesmente pegar lá e falar assim, eu quero quebra de sigilo. Mas você quer o quê? Né? Estamos pedindo lá um cachorro quente. Né? Não, eu quero completo, eu quero todas. Né? Coloco o milho, eu sou de São Paulo, né? Então coloca milho, coloca o purê de batata, coloca tudo a batata palha, coloca tudo nesse dogão aí.
eles vão pegar e falar, não, você tem que explicar, você tem que dizer por que você precisa da geolocalização, você tem que dizer por que é relevante. E percebe que é possível que você só precisa explicar, eu não preciso concordar que você precisa, mas você tem que dizer, eu preciso da geolocalização porque eu quero saber se essa pessoa se encontrou com tais pessoas. Tá bom. Eu preciso da quebra de sigilo financeiro porque existe uma discussão sobre se existiu algum tipo de incentivo financeiro para tomar essa atitude. Tá bom. E, de novo, substantivamente, eu até acho, eles não entram nisso, que o sigilo financeiro de funcionários públicos é menor, já é, em geral, menor do que o sigilo financeiro da maior parte das pessoas. Os funcionários públicos, com frequência, têm que apresentar declarações de bens, de imposto de renda, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia de um funcionário público no Brasil. O sigilo telefônico já não seria exatamente a mesma coisa, mas claro que a CPI pode quebrar todos, né? Mas a questão é, ela tem que dizer por que ela precisa, né? Preciso porque essa pessoa pode ter conversado com tal pessoa, pode ser uma coisa tão simples assim. E daí aí vem a questão. Eu diria que todos eles, eu acho que todos os ministros do Supremo concordariam que esse teste mínimo tem a ver com a CPI. E a informação tem que ser mínima, você tem que justificar minimamente porque você precisa dessa informação. É um teste que todos eles concordariam. E, de novo, quando eles voltam nesses precedentes, e nos precedentes do Celso de Mello, eu acho que é isso que eles estão se referindo também. A questão é se, quando você faz isso, você faz mais do que isso. Você, de fato, não olha só se foi dada alguma justificativa. Não cruza a linha. Mas se a justificativa é, de fato, uma justificativa que te convence. Uma justificativa que te convence, no final das contas, se você teria determinado essa quebra de sigilo, que é o que o Diego falou. E, de novo, ministros com frequência fazem isso. Se eu teria dado essa decisão, se eu tivesse dado essa decisão, então pode. Se eu não teria dado... E aí tem uma peculiaridade desses mandados de segurança do Supremo, que eu acho curioso, que é uma coisa é a tese, né? O Supremo colegiadamente decidiu essa tese, decidiu os poderes da CPI, eles meio que, pelo menos como eu disse, no discurso parecem concordar com essa tese. Outra coisa é a aplicação da tese para o caso concreto. E quando você olha para a aplicação da tese para o caso concreto, esses ministros individuais, julgando MS individuais, eles são muito similares, eles são menos parecidos com ministros do Supremo, na sua ideia, o que é o ministro Supremo, eles parecem juiz de primeira instância. Juiz de primeira instância aplicando alguma tese do Supremo lá, que concorda, tem lá uma tese do Supremo sobre quais são os requisitos para quebra de sigilo. Daí tem lá um juiz de primeira instância que vai determinar num caso, não vai determinar no outro. Eventualmente, isso inclusive pode ser questionado por recurso. É isso que a gente está vendo. A gente está vendo o ministro do Supremo nesses casos, ao darem liminares e mandados de segurança individuais, eles não estão questionando a tese, pelo menos, de novo, não no discurso. A questão é qual é a atitude deles diante dessa tese. E eu acho, sim, que alguns deles são mais invasivos que outros, mas eu não noto no que eles dizem uma diferença tão grande. Talvez seja essa a diferença minha do Diego sobre isso. E não sei se a Juliana concorda. Não, eu concordo com essa diferença e eu acho que ela é relevante, na verdade, para as consequências dessa divergência. Quer dizer, o Supremo tem uma divergência no entendimento dos poderes da CPI ou do que é necessário para quebrar sigilos na CPI ou não? Eu acho que eles fazem um esforço para dizer que não, que na verdade está todo mundo indo nos mesmos precedentes, todo mundo concorda, mas na hora de aplicar a gente vê uma diferença que poderia, num outro contexto, ser justificada pela diferença nos fatos, né, quais foram as justificativas usadas, mas que nesse contexto é difícil, porque foi tudo meio que decidido junto. Então, é difícil justificar essa divergência a partir dos fatos, embora me pareça também, na linha do que você falou, que eles tentem, que eles se perguntados, talvez não dissessem, olha, não é uma divergência sobre o entendimento dos poderes da CPI, isso daí a gente está unificado, é uma divergência de aplicação, mas será? Será que é na linha do que o Diego colocou? Só acrescentar um pontinho, uma diferença que aparece, que eu acho que expressa, e talvez, para além do que eles dizem, né, explicitamente, o que eles dizem implicitamente, a ministra Rosa Weber cita alguns trechos de um voto do ministro Jobim, em uma decisão anterior, em que ele diz que, para a gente analisar qual é a fundamentação suficiente, a gente não pode olhar só para o requerimento formal, porque é um ato político que tem manifestações de parlamentares na CPI, e a ministra Rosa Weber, a meu ver, diz, olha, eu tenho que analisar isso aqui, a meu ver não, ela diz isso de fato, né, a meu ver é o que eu vou interpretar, que tem que olhar esse requerimento junto com as remissões aos depoimentos todos que apareceram na comissão, as falas dos parlamentares. Acho que isso também já mostra uma diferença. Me parece que, né, a pergunta que eu faria, talvez, a um voto do ministro Barroso, por exemplo, você analisou o que estava no requerimento ou você olhou de forma ampla o que foi dito
na CPI para decidir se não estava lá discutida a utilidade, se a situação desse réu não estava, de certa forma, implícita em coisas que foram ditas nos depoimentos de outras pessoas em que o nome dele apareceu. Então, acho que essa é uma diferença que pode ser relevante também. Desculpe falar por cima, assim, mas nas outras CPIs, até no requerimento que se apresentava, tinha que ter a justificativa e a citação do depoimento. A pessoa foi citada na situação tal, por isso estou pedindo a quebra de sigilo. Talvez, como essa é uma CPI em que a base do governo não tenha tanta força, pode se aprovar com mais tranquilidade. Mas eu lembro, CPI dos Correios, CPI dos bingos, era uma necessidade de justificação bem mais profunda. Então assim, em defesa agora da concessão da liminar, no caso do ministro Barroso, por exemplo, é parecido com a situação da CPI do futebol, me parece, em que, né, o ministro Veloso, em 2001, concedeu o mandado de segurança para impedir a quebra de sigilo do Montenegro, ex-presidente do Botafogo, se eu não me engano, e disse que não estava individualizado o que ele teria feito, por que seria necessário, mas nas informações prestadas, né, a CPI anexou trechos, né, de depoimentos dizendo, olha aqui o que já apareceu, e aí o próprio Veloso, no julgamento plenário, reconheceu, realmente, isso está demonstrado, então eu voto eu achei que esses fatos eram novos, mas não, eram anteriores a pedido de quebra de sigilo, então eu voto contra a minha própria liminar. Acho que isso pode acabar acontecendo no plenário, né? Seria possível responder a um voto como o ministro Barroso dizendo, então vamos olhar o conjunto do que está nos depoimentos da CPI. Vamos aguardar. Para a gente fechar, vamos aqui para lembrar um fato, decisão, personagem da semana. Eu queria começar exatamente por você, Diego. O que você destaca ao final? Eu destaco uma decisão do ministro Fachin, suspendendo a reintegração de posse num conjunto de imóveis em Campos de Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, né? E esses imóveis estavam relacionados ao programa Minha Casa Minha Vida. E o ministro Fachin, é interessante que isso ele já explicitamente menciona para justificar sua decisão, a decisão do ministro Barroso, que tinha suspendido, né, ações de reintegração de posse desde que o período da calamidade pública da Covid-19 começou. Então, o ministro Fachin, ele apresenta a decisão dele como um desdobramento do que o ministro Barroso já teria decidido nessa decisão que comentamos rapidamente semana passada. Tomás, e você? Bem, eu vou botar um tema recorrente nosso, que é decisões monocráticas de ministros do Supremo, né? Então, o atual presidente do Supremo, o ministro Fux, deu uma entrevista essa semana, na qual ele foi perguntado, né, dado isso no contexto específico, o ministro Fux, que tem tentado enfatizar a importância das decisões colegiadas, tem tentado enfatizar a utilização do plenário virtual para diminuir a monocratização do Supremo, mas o ministro Fux é o ministro que deu lá uma liminar para suspender a implantação do juiz de garantias há algum tempo, alguns anos já, né? E foi perguntado, mas e essa liminar, né, ministro? E a resposta dele foi uma resposta que me chamou a atenção, assim, negativamente. Ele falou duas coisas curiosas. A primeira, ele falou, olha, esse tema está em debate no Congresso, porque tem uma proposta lá na reforma no âmbito do Código de Processo Penal, né? E ele entende que o legislativo é o local mais adequado para essa discussão. Essa não é uma resposta aceitável, concretamente, porque o legislativo já debateu essa questão, já aprovou uma lei, né, já propôs um juiz de garantias. Tem outras propostas acontecendo no Congresso? Sempre tem várias. Por exemplo, se projeto de lei existir no Congresso sobre algum tema impedir consideração, não se decide sobre nada. Mas a questão que eles chamam a atenção é que eles estão debatendo isso num contexto em que o ministro do Supremo sozinho, né, não é o colegiado do Supremo, o ministro sozinho, suspendeu essa garantia, né, que é uma garantia penal que foi construída, processual penal que foi construída no nosso sistema. Então, acho que isso isso não é uma resposta aceitável. E a outra coisa, inclusive, em seguida ele fala, e além disso, sobre essas ações, vai ter audiência pública pendente, né, que vão acontecer quando oportunamente agendadas. Então, primeiro, eu chamaria atenção para a contradição entre as duas coisas. Então, o lugar mais adequado é o Congresso, mas tem uma audiência pública que ainda vai acontecer, que é aqui, né? Então, já tem um problema aí. E o segundo é, de novo, esse uso da audiência pública, às vezes, para atrasar uma decisão colegiada, né?
Se foi dada uma liminar num caso, mesmo que, pensando que tudo isso é poder do relator, o relator que deu essa liminar, ele não pode usar a audiência pública como motivo para não submeter a liminar dele ao colegiado. Submeta a sua liminar ao colegiado. Se a audiência pública é relevante para julgar o mérito dessa ação, tudo bem, submeta apenas a liminar ao colegiado. Apenas essa questão colegiado, e se ela for confirmada, tudo bem, se ela não for, tudo bem também, e pode ser que seja relevante ter uma audiência pública para se decidir a decisão final. Mas esse uso da audiência pública inclusive que você chama, você agenda, e você, no caso, duplamente, você, ministro, que é também presidente do Supremo, né, como um motivo para não decidir, eu acho que é profundamente problemático. Então, eu chamaria atenção a isso, especialmente no contexto de um presidente do Supremo que tem dito que tem querido combater a monocratização, a ultra-individualização do Supremo, mas, como sempre, a gente vê que a monocratização e individualização dos outros a gente quer controlar, a nossa própria, muitas vezes, a gente tem um grau de deferência que não deveríamos ter, e é por isso que não pode ser a própria pessoa que seja juiz da sua própria razoabilidade. Esse que é o problema, com frequência, um problema do Supremo. Juliana, e você, para a gente terminar? Eu lembrei qual é a decisão que o Nunes Marques foi fiel da balança. Foi a questão da rotulagem e da proibição de testes em animais. Foi isso. Ele tinha dito que não poderia proibir o teste em animais. As duas correntes é que o teste poderia proibir, a diferença era a rotulagem, e aí ele acabou decidindo pela versão, aí, pelo viés menos protetivo, digamos assim, né, do direito dos animais. Mas o que eu queria destacar foi a audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes essa semana, né, que se realizou essa semana, sobre sistema prisional, no âmbito de um habeas corpus coletivo, né, em que se autorizou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para responsáveis por crianças menores de 12 anos ou pessoas com deficiência, de alguma maneira, né, ampliou o que já havia sido concedido num habeas corpus anterior, que tratava de mães e gestantes nessa situação. Mas importante porque, pelo tema, né, a questão prisional, e todos os relatos, depoimentos falaram, né, da gravíssima situação do sistema prisional, mesmo, né, tempos depois do reconhecimento, que foi em 2015, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro pelo Supremo, e vários participantes frisaram que elementos das decisões do Supremo não estão sendo cumpridos, né? Então, como é que é interessante observar, pensar como é que o Supremo lida, né, com esse aspecto posterior à sentença ser proferida, né? Esse cumprimento da sentença, esse descumprimento da sentença dele próprio. Perfeito, gente. Sem precedentes, volta semana que vem, mais uma vez. Obrigado, vamos ver o que nos espera para a próxima semana. Até lá, até sexta-feira que vem. Obrigado. Até lá. Até a próxima. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.